Desta vez, além da música tradicional dos nossos fandangos, vieram também memórias sobre as festas do Divino e Ternos de Reis que foram tão importantes no desenvolvimento também da música fandangueira. Para uma missão honrosa, a maior festa religiosa do interior do nosso estado. Voltamos a Criúva para descobrir um pouquinho mais da força dessa tradição trazida pelos imigrantes açorianos. Com cantoria e foguete, aquilo ali é um lembrete que tem festa do Divino. Festa do Divino, que tem na figura do padre Pedro Risson, um dos maiores nomes, vem através dos anos para entender como fé, música e a comunidade se fundem em busca de preservar uma tradição que mistura religiosidade e música. Duas coisas que estão muito entrelaçadas no povo da Criúva e da Mulada. Tanto com sol ou com chuva, tem que ver que maravilha, vão convidar as famílias para a festa em Criúva. Se chegar na moradia, todinho. Estamos aqui num lugar importante então para os ternos de reis da Criúva, Jorge. Estamos mesmo, né? Como é que é o teu caso aqui? Não, o meu caso aqui é que esse terno de reis é uma tradição muito antiga, tanto quanto as festas do Divino aqui na região de Criúva, né? Mulada era muito forte, porque lá era de onde que moravam os pelos duros, os portugueses vieram para lá e os italianos vieram para esse outro lado, né? Lá para os anos que eu me lembro ali de 43 em diante, foi quando eu nasci, né? Mas já os velhos, meus avós, faziam o terno de reis e era muito grande a festança, né? Então acontecia, e as louvações do Divino também. E depois, aquilo ali por 50 e poucos, aí as festas do Divino fracassaram aqui, e os nossos velhos foram embora para Caxias, aqueles que moravam na Mulada, né? E ficou só a saudade, porque eu vi aquilo quando era guri. Então, quando eu vim morar na Mulada, eu me lembrei, arrumei uns guris lá que tocavam violão, digo, vamos fazer um terno de reis. E tinha dois velhos ainda sobrados, daqueles cantores velhos, né? O Nestor da Silva e o Gastone Severo. E daí fizemos um terno de rei lá de brincadeira, assim, tal, deu sucesso e eu vim embora para Criúva daí. Eu vim morar aqui, né? Padre Pedro já morava aqui, isso em 71, né? E daí o Benício, era tio do João aqui, e o Naveco, pai dele, vieram morar aqui na Fazenda Eberle, né? E eles também eram do terno do Oliveira Balém, lá no Rincão das Flores, né? E eu era aqui no fundo da Mulada dos meus tios ali, avós e coisa. Fim da festa toca o sino e uma benção do Divino até o ano. Para nós entender um pouquinho melhor, o Jorge pode falar também, vocês fiquem bem à vontade, a diferença do terno de reis para a louvação do Divino. O terno de reis eram os três reis magos que saíram à procura de Jesus no período de 25 de dezembro a 6 de janeiro. É o período de reis mesmo, é o período que se fala de reis. na isso, Bíblia né, e tal, Jorge? né? E Festa as religiosa. louvações do Divino é uma tradição que a festa é feita em maio, e daí sai a preparação da festa, cantando com a bandeira do Divino, para fazer a preparação portuguesa, né? da festa. As duas são açorianas. açorianas. Primeira coisa é a época diferente. Porque em maio é para divulgar uma festa. E daí sai com a bandeira. Sai com a bandeira, os festeiros vão divulgar a festa. E também mais ou menos de casa em casa, assim, ou é Tem uma específico? agenda bem longa, uma agenda vasta. Seria a divulgação de hoje que se bota no Facebook ou nas coisas? É a divulgação, é a maneira com que se divulgava a festa. Era assim, o Padre Pedro ia com uma comitiva. Porque aí essa já foi uma coisa que eu fiz, nós não tinha mais nem recolhido. De autoria dele. Essa é a diferença. Ficou bom. A bandeira do Divino vai entrar nessa morada, ai, ai. Visitar a sua casa pra que seja abençoada, ai, ai. A bandeira
tu começou a tocar? Ah, isso foi depois, aí foi aqui, foi pro Já Jorge. foi com o Jorge. E então a formação desses ternos se fazia, era gaita, violão, Gaita, violão, e gaita, percussão? A festa do divino se confunde com a figura de Jorge Boca de Sino. Basta o Jorge começar a contar sobre a festa do divino para a gente se transportar no tempo e viver um pouquinho de cada memória que ele nos traz. Divino Espírito Santo que tinha que aparecer, o anjo vindo dar notícia para Maria, né? Que o anjo Gabriel chegou a anunciar a elas que aquilo vira tipo um trovão, assim, o povo ouviu aquele tremor, aquelas batidas, assim, e saiu umas luzes vermelhas, assim, né? Foi de onde apareceu a pombinha, né? O divino, no meio daquelas línguas de fogo, assim, diz que apareceu, que veio abençoar o anjo anunciando a Maria, né? Então, por isso que tem que usar o tambor, que é uma tradição nas louvações, né? O tambor, uma vez se não ir gaita, não ir violão, não tem problema. Vão fazer as visitas, só o tambor, e um batendo tambor e leva a bandeira, né? Então tinha que ter o tambor, que era aquelas batidas, o rufar do tambor, que então é anunciando que ia ter um anúncio. Então vem batendo de longe para ver que o divino vai chegar na morada, né? Então, quando que batia o tambor, vem a bandeira vermelha que representa as línguas de fogo, aquela, né? E a pombinha, que ficou a imagem do Divino Espírito Santo. O terno, me parece, assim, as louvações, elas são músicas, né, normais até um certo ponto, porque quem não é acostumado e começa a tocar, tem muita pegadinha no meio, né? Parece que é uma coisa assim. Vocês ensaiavam aquilo ou saía meio na hora, Joãozinho? Tudo no improviso. Nunca ensaiaram nada? E tempo do Padre Pedro a gente saía mais, né, Jorge? Tinha, e em mais localidades, mais lugares, tinha mais gente. Mas mesmo assim, até hoje a gente ainda faz ali na igreja do Boqueirão, que é Santos Reis, capela aqui pertinho. Meu senhor dono da casa, meu senhor dono da casa, no seu terreiro estou eu. Viemos-lhe trazer notícias, viemos-lhe trazer notícias que Jesus Cristo nasceu. Primeiramente, o lançamento da festa era feita uma missa, né? Entendeu? Então, na missa era... Mas todas as casas eram visitadas. Mas a casa de louvação iam, não era em todas as casas, né? Então, tinha comunidade, por exemplo, tinha os bandeireiros, que tem até hoje, né? Que eles chamam, né? Então, o bandeireiro recebe a bandeira, o divino recebe o tambor, o caderninho para fazer as anotações do que eram doadas para a festa, né? Fulano doou uma galinha, outro um porco, outro ovos, que era doado tudo, as coisas assim, né? Então tinha os bandeireiros. Então mais para dentro, assim, para o fundo da mulada, assim, digamos, né? Eram os bandeireiros que passavam nas casas, né? Daí a louvação não ia. Então eles iam a cavalo. Mas representava toda a festa. Representava toda a festa. Essas pessoas tá lá, entendendo? E a louvação, o que era? A louvação ia mais para a cidade, tu entendeu? Nos ex-festeiros, provavelmente nos futuros festeiros, né? Era feito uma caminhada, assim, né? Até porque tinha casas, na época, vamos voltar lá atrás, que o acesso era difícil, era só a cavalo, era com carretas, os carros não iam entrar lá, né? A louvação não era na casa de todos que ela ia, a louvação aquela com as músicas, sim. Mas a bandeira era passada em todas as casas, né? E tu lembra quem eram os músicos lá que faziam? O Jorge Boca de Sino, esse era o mestre, né, da coisa. Aí na época tinha o falecido Eri dos Passos, né, que ele era gaiteiro, tinha o falecido Eri, tinha o Luedir, que também às vezes fazia participação, inclusive da missa crioula, que é sempre bom lembrar que eles rezavam missa crioula em todos os lugares, né, que eles participavam. Tinha o pessoal da louvação, tinha o pessoal de Terno de Reis e tinha o pessoal
Da missa criou. Né? E lá então nós fazia essas coisas e continuou e pegou fogo. Então a gente tinha o trabalho do dia de Natal até dia 6 de janeiro, era direto assim, fizemos muito tempo aquele terno de reis. E então daí, como ali no Santo Reis, ali no Boqueirão, nós todo ano ficamos com aquele compromisso. E ele pediu que enquanto eu vivesse, não era para desistir daquilo, que era para fazer o terno de reis. Então daí se reunimos, foi de onde eu já arrumei os herdeiros que estão seguindo até hoje, né? E fazemos isso todos os anos. Foi aquilo que aconteceu, né? Ficou famoso o nosso Santo Reis de novo na Criúva, mas depois de 40 anos atrás que tinha parado, né? Então até hoje ainda a gente continua, a gente foi convidado para muitos lugares para apresentar terno de rei, né? 78, o Jorge, o meu pai, o bispo, o padre Pedro, o Ari Camelo. E aí vem mais um outro terno de rei que já é em 90. Aqui o meu irmão, meu pai, eu não estava porque eu estava viajando tocando baile. Aqui um outro terno de reis já em 2004. Esse é de 25 de dezembro. Esse aqui eu já participo, ó. O Jurandir, o Jorge, eu, o Luke e o... esse aqui também, o terno de reis na Praça de São Marcos. A gente ia em 2, 3 lugares. Tá? Mas todo ano teve, Mas nunca todo parou. ano teve, nunca parou. Aqui na igreja a gente sempre faz. Também, não sei onde que era, mas o Jorge, eu, meu irmão, terno de reis à noite. Ó. Quando é à noite é terno de reis, quando é louvação tem essa descrição. E aqui o último registro que eu tenho de terno de reis. Verona. Falou que o Verona nos ajuda a nos segurar a bandeira, e é mesmo. Verona, meu irmão, o Tuti, eu, o Jorge e o Lucas. O Jorge tá em todos. Daí na missa aqui na Capela Santos Reis. E isso aqui são CDs que a gente gravou da louvação do Divino de Criúva. São 2 CDs que eu e o Rogério fizemos com o pessoal, com canções religiosas das louvações. Foram 2. Esse, tempo ainda do Padre Pedro, tem uma mensagem do Padre Pedro gravada nele. Padre Pedro muito importante, que foi lá que ele sonhou, diz ele que sonhou com o Jorge, né? E não era sonho, na realidade. Não, era sonho. Terno de Reis também já era para ter parado para uns 2 anos e passei todos direito para o João, porque amanhã ou depois eu sei que não estou mais aqui, mas ele quer assumir, mas não, de onde me vê diz não, quando tu partir, eu agora por enquanto... Ele falou um dia para mim até que ele pudesse, e ele pode, graças a Deus. Deus ele tá melhor que nós. Ele pode. E Deus te dê muita saúde, muitos anos ainda para a gente estar nessa vida aí compartilhando os teus conhecimentos. E João, tu tá agora com uma missão muito pesada, grande, né? Mas assim, a gente sabe que as pessoas recebem as missões de acordo com os que pode carregar, os que pode carregar. Então a gente tem certeza que você, junto com teus familiares, né, vão continuar com essa história linda, maravilhosa, que a gente veio contar um pouquinho aqui no Causos e Gaitas. E é isso aí. Um abração para todos vocês aí. Eu vim aqui aprender e sair daqui com o coração cheio de alegria de estar na presença de vocês. Nós agradecemos demais. Nossa alegria, realmente. Graças a Deus. Que bom.